noite, igreja. Louvamos, pois, a Deus por mais uma oportunidade a qual Ele está nos concedendo de para juntos, um momento assim tão difícil, né? E que inesperado para nós, apesar das dificuldades, aqui estamos. Por mais um domingo nos reunindo para louvarmos, para agradecermos, para glorificarmos o nome do Senhor. Bem-vindo, bem-vindos todos os presentes. Vamos nos colocar de pé, vamos abrir as nossas Bíblias, vamos estar falando com Deus numa palavra de oração e queremos convidar para nos conduzir a essa palavra de oração, oração de adoração, oração introdutória na presença do Senhor, o nosso irmão presbítero Carlos Emerick. Aí em pé, como estamos, abramos nossas Bíblias no Salmo de número 99, onde estaremos fazendo a leitura dos 5 primeiros versos de forma alternada. Salmo de número 99, os 5 primeiros versos de forma alternada. E nos diz assim a palavra: Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e sobremodo elevado acima de todos os povos. Está embastando. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso, que ama a justiça. Tu temas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante os cabelos dos seus pés, porque Ele é santo. Que o Senhor Deus possa estar nos abençoando com essa porção lida de sua palavra. Aí de pé, vamos louvar ao nosso Deus com o cântico do hino O Grande Amor de Deus, de número 42.
irmãos podem sentar-se. Convido-os, mais uma vez, a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 32. Salmo de número 32, os 2 primeiros versos. Assim está escrito: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Teremos a oportunidade, por alguns instantes, de curvar as nossas frontes e silenciosamente falar com Deus, confessar ao Senhor os nossos pecados. Não que o Senhor não saiba, mas é importante que nós tenhamos essa iniciativa de pedir perdão ao Senhor com os nossos lábios. Então, curve a sua cabeça e silenciosamente peça perdão pelos pecados que você cometeu ou que nem às vezes mesmo por não querer, sem a nossa vontade, mas Deus ouve e Deus responde à confissão de um coração sincero. Ore ao Senhor e depois de alguns instantes, em oração silenciosa, nós convidamos o presbítero Adelmir que nos eleve à presença do Senhor numa palavra de oração, de confissão audível. Na certeza de que Deus ouve, que Deus perdoa, agradecemos através da oração e agora vamos estar agradecendo ao Senhor pelo perdão através do cântico. Cântico, falar com Deus. Toda a igreja está convidada a cantar. Opa.
Ainda convido os irmãos a colocar-se em pé. Vamos estar fazendo a leitura ainda no Salmo, esta de número 149. Salmo de número 149. Vamos fazer a leitura em conjunto dos 4 primeiros versos. Amém? Leiamos. Aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flautas. Cantem salmos com agulha e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Que o Senhor Deus possa estar nos abençoando com mais essa porção lida de sua palavra. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos louvar ao Senhor com uma oração esta de louvor. E para essa nós convidamos a nossa irmã Ana Cláudia. Bendito Deus, eterno Pai, louvado e glorificado seja o teu nome. Amém. Ó Deus, nesta hora nós queremos render todo o louvor a ti. Amém. Porque cremos que só tu és merecedor de toda honra, de toda glória e de todo amor. Não pelo que tu fazes por nós, mas pelo que tu és nas nossas vidas. Amém. Amém. Ó Deus, tu és Deus de misericórdia, Deus de graça, Deus de bondade. Senhor, nós queremos te louvar por nos permitir voltar à tua casa. Aleluia, Deus. Muito obrigado, porque queremos que o teu povo estava sedento de estar juntos, louvando o teu nome. Verdade. Nós te Muito obrigado, Deus, por graças, essa oportunidade. Ó Pai Santo, nós queremos louvar o teu Amém. santo nome, porque tu és bom. Amém, Tu és Deus grande, Deus excelso. Amém. Toda honra e toda glória nós rendemos a ti. Amém. Em nome de Jesus, que tu nos deste como Redentor, Senhor, é que nós te louvamos e te engrandecemos. Amém. Amém. Os irmãos, daremos oportunidade ao pastor para dar continuidade, apesar de não estar escrito aqui. Então, apesar de não estar escrito, nós vamos estar conhecendo os nossos visitantes e os cânticos espirituais durante o período que nós estivermos cantando. Os irmãos terão a oportunidade, então, de desejar boas-vindas, né, aos visitantes. Então, a equipe de louvor pode vir se preparando. Irmãos, nós louvamos a Deus por esse momento, nós agradecemos a Deus por estarmos reunidos neste quarto domingo, né? Desde que nós nossas atividades presenciais, nós queremos agradecer muito aos irmãos que têm compartilhado conosco essa experiência de retorno à casa do Senhor. E nós queremos agradecer aqueles que estão participando pela primeira vez conosco. Agradecemos ao casal, Paulo e Cíntia, né? São da Igreja Presbiteriana de Guadalupe, é isso? Guadalupe, e estão participando conosco. Hoje nós agradecemos muito a Deus pela vida de vocês, nós louvamos a Deus pela presença de vocês. Agradecemos ainda a presença dos demais visitantes, que eles não são visitantes primeira vez, a maioria são membros. Nós estamos aqui com a presença reduzida dos irmãos, mas agradecemos que mesmo com o tempo, a temperatura caindo um pouquinho, os irmãos compareceram, aqueles que fizeram inscrição. Nós agradecemos a Deus pela vida dos nossos irmãos. Nós vamos louvar a boas-vindas a todos aqueles que estão conosco, particularmente aos nossos visitantes,
Paulo e Cíntia. Sejam bem-vindos, é um grande prazer tê-los no nosso meio. Deus os abençoe abundantemente. Tem outro? Sim, seja bem-vindo. Meu nome? Alexandre, prazer, Alexandre. Deus abençoe abundantemente sua vida. Nós agradecemos muito a Deus por ter você conosco. Seja muito bem-vindo, tá? O outro visitante aqui já não é de primeira vez, mas nós damos boas-vindas a você. Seja bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco também nesta oportunidade. Vamos continuar a louvar nosso Deus, irmãos. E aqueles que puderem colocar-se em pé, nós vamos cantar o cântico Ser Conhecido de Deus. Esse cântico fala do nosso desejo de nos apresentar ao Senhor, de entregar a nossa vida ao Senhor para servi-lo. Vamos cantar. A ti bendirei para sempre. Esse cântico fala do nosso Deus libertador, nosso Deus protetor,
Nosso Deus que está acima de todas as coisas, de todos, e que merece toda adoração, todo louvor. A Ele bendiremos para sempre. Enquanto o pastor se encaminha para cá, gostaria de pedir ao presbítero Rogério que estivesse fazendo a oração, uma oração de iluminação, que Deus, pois, possa estar se fazendo presente em cada um coração, bem como iluminando o nosso servo, o nosso pastor, que estará com a responsabilidade de trazer a mensagem para nós esta noite. Santo, santo, santo é o teu nome, ó Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Deus, nesta noite. Nesse momento, ó Deus, em que preparados estamos para ouvir a tua palavra. A palavra esta, Deus, que é viva e eficaz. Palavra, Deus, que tu já colocaste no coração do teu servo para estar
ministrando ao teu povo que congrega aqui neste momento, esse povo que aqui está e o povo que assiste, ó Deus, através da live. Rogamos a tua iluminação, ó Deus, para os nossos corações, ó Deus, para podermos compreender a tua mensagem, ó Deus, que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa estar interpretando aos nossos corações e que nós, ó Deus, possamos ser transformados, ó Deus, pelo poder da tua palavra. Amém. Pela tua palavra nós cremos, ó Deus, que estaremos vendo e estarão, ó Deus, pessoas sendo libertas, pessoas, ó Deus, sendo salvas, para a honra e glória do teu nome. Amém. Nesta noite, ó Deus, que esta palavra vá de encontro a cada coração necessitado, suprindo as suas necessidades, ó Deus, acima de tudo as necessidades da alma, a necessidade de salvação. Que haja salvação nesta noite, ó Deus, através da palavra ministrada. Ilumina-nos mais uma vez, te rogamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, quero convidá-los a que abram as suas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós estaremos fazendo a leitura do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, e entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguiu, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Que o Senhor nos abençoe
através do texto que lemos, nossos corações, por favor. Irmãos, Deus, na sua providência, age das mais diversas formas e o seu plano, ele sempre se cumpre na vida dos homens e na vida dos seus discípulos, aqueles que são seus servos. O servo fiel de Deus, que está no controle de todas as coisas, independente das circunstâncias, sempre procura andar segundo as orientações de Deus. O episódio que culminou com a prisão de Pedro não foi o primeiro, certamente não será o último episódio de tribulações, de lutas, de sofrimentos na vida do povo de Deus. Muitos servos de Deus ao longo do tempo enfrentaram dificuldades, oposições e até mesmo a morte ao longo da história da igreja, como todos nós conhecemos, como todos nós já sabemos bem, como todos nós já tivemos oportunidade de acompanhar através de leituras, através de experiências e da própria Bíblia, principalmente da Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. Nós lemos, ele nos traz algumas orientações extremamente importantes para esse momento que nós estamos atravessando, tempos de dificuldades, não as dificuldades decorrentes da fidelidade a Deus, mas comuns à vida humana e especialmente dificuldades que são originadas e nos acometem por conta de sermos nós pecadores. Toda a tragédia humana, todas as calamidades humanas são decorrentes do pecado dos nossos primeiros pais e que vai passando de geração em geração. O que nós chamamos, o que nós conhecemos, né, através da teologia como geração ordinária, que vai passando, né, de uma geração para outra. Então, irmãos, esses fatos vão ser abordados nesta noite. Nós vamos aqui ver algumas questões dentro desse texto, pelo menos 4 questões fundamentais que nos orientam acerca desse fato. A vida de um servo fiel é o tema que nós vamos tratar nesta noite, falando especialmente da trajetória de Pedro e observando aqui, naturalmente, através dessas lições da vida de Pedro, o que nós podemos também trazer para a nossa vida e viver na nossa trajetória cristã, na nossa trajetória humana como servo de Deus. E nós vamos então observar aqui como se desenvolve a vida de um servo de Deus. Vamos atendendo a esse tema, nós vamos buscar no texto que lemos 4 orientações. A primeira delas, irmãos, está narrada nos primeiros 4 versículos do texto que nós lemos e mostra-nos que um servo fiel, ele não está livre dos sofrimentos por causa da sua fidelidade a Deus. Lembre-se sempre disso. Um servo fiel não está livre dos sofrimentos causados por sua fidelidade a Deus. Além daqueles sofrimentos decorrentes do pecado que assola a todo o gênero humano, nós sabemos que há sofrimentos que são decorrentes da fidelidade a Deus, e para com esses sofrimentos nós já fomos dados pelo próprio Jesus, quando disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, quando fala aos seus discípulos e traz essa palavra, ele não está falando dos sofrimentos naturais da vida humana. Ele não está falando de uma doença tal ou daquela outra doença. Aqui não está falando dos sofrimentos que nós passamos da vida por conta da escassez econômica,
das dificuldades que nós temos no dia a dia, muito embora nós temos a certeza de que Deus não está alheio também a estes outros sofrimentos que nós temos na vida. Deus não está alheio, mas o sofrimento para o qual Jesus chamou a atenção e exortou os seus discípulos, encorajou os seus discípulos, foi para o fato do sofrimento decorrente da fidelidade para com Ele. E foi o que aconteceu aqui com os servos de Deus. Observe que o texto começa dizendo assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Irmãos, hoje nós estamos vivendo um tempo não muito diferente desse. Hoje a cristofobia é uma realidade no nosso tempo. Tudo que o servo de Deus faz, tudo que a igreja faz, as minorias são contrárias, se levantam, e hoje, especialmente no mundo e especialmente no Brasil, parece que a voz das minorias, elas têm muito mais eco, né, junto às autoridades constituídas, do que a voz da maioria e a voz dos cristãos brasileiros, que hoje já conta cerca de 60 milhões de evangélicos, num país de 210 milhões. Portanto, irmãos, aqui nós temos o fato de que os crentes seriam maltratados. Aqui também o texto mostra que, fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João. Nós sabemos que muitos servos de Deus no passado já experimentaram a morte por causa da sua fidelidade a Deus. Os pré-reformadores, os reformadores e tantos outros missionários como hoje ainda sofrem no mundo de hoje, a igreja perseguida, tá? Os países totalitários, de regimes totalitários, e que têm perseguido aos cristãos em todo o mundo, sofrem inclusive a perda da própria vida por causa da sua fidelidade para com Deus. Não está longe o tempo em que, se a coisa continuar caminhando da maneira que está, nós tenhamos dificuldades também nessa área. Nós tenhamos dificuldades também desta forma, por causa da nossa fidelidade para com Deus. E aí o texto da vendo ser isso agradável aos judeus, ou seja, a morte dos cristãos, tá? Prosseguiu prendendo também a Pedro. Está falando aqui de Herodes, né? Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardar, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Certamente eles não queriam dar um presente para Pedro, não era isso. Eles queriam apresentá-lo para ser julgado e morto também. Nós sabemos hoje, consciência disso, pelo conhecimento da história cristã, que todos os servos de Deus no passado morreram e passaram pelo viés do martírio. Todos, exceto João, que morreu na ilha de Patmos. Todos os demais morreram, passaram pelo viés do martírio. Não nesse momento em que Pedro estava preso, mas nos momentos seguintes, nos anos seguintes, foram torturados e foram mortos por causa da fidelidade para com o Senhor. E então, meus irmãos, é preciso que nós tenhamos consciência desses fatos, sabendo que a nossa fidelidade para com Deus, ela pode gerar sofrimento, muito embora sejamos fiéis. Cuidado com a teologia da prosperidade. Cuidado com as teologias que surgem no nosso tempo e que dizem que o servo de Deus, o crente, não deve aceitar a doença, não deve aceitar o revés, não deve aceitar a dificuldade financeira, não deve aceitar andar na rabeira, né? Tem que estar na preeminência, tem que estar por cima. Cuidado com essas vãs teologias, porque isso não tem harmonia com a Bíblia, isso não segue o padrão bíblico. O
padrão bíblico é que o crente, o servo de Deus, mesmo sendo fiel, ele pode colher sofrimentos e lutas na vida por conta da sua fidelidade. Em segundo lugar, irmãos, um servo fiel, ele conta com a retaguarda de uma igreja em oração. Observe, meus irmãos, que muito embora a dificuldade do povo de Deus no passado, a dificuldade que estava sendo encontrada aqui por Pedro, preso naquele momento, ele contava com uma igreja que na retaguarda estava lá, sustentando-o através da oração, da misericórdia, da graça de Deus. O versículo 5 afirma isso, e nós lemos, e ele diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Irmãos, coisa boa é o servo de Deus saber que, não obstante as suas lutas, não obstante o seu sofrimento, não obstante os reveses que possa ter ao longo da vida, ao longo da existência humana, ele ter a certeza, ele ter a consciência, ele ter a convicção de que há irmãos, há servos de Deus que estão na retaguarda orando por ele. A oração pode muito, diz o texto bíblico, a oração do justo muito pode em seus efeitos. Portanto, irmãos, orem, não deixe de orar. Ore a Deus pela sua vida. Ore para que você esteja firme, esteja convicto, esteja de pé. Ore por aqueles que são necessitados de oração, e todos nós somos, não é mesmo? Ore pelos seus líderes, ore pelos seus pastores, ore pelos missionários, ore pelo seu país, ore pelo seu estado, ore pelas autoridades constituídas, porque não há autoridade que não seja delegada por Deus. Ore, tenha uma vida de oração, estabeleça na sua vida uma rotina de oração. A igreja que ora é uma igreja vencedora. O servo de Deus que ora é um servo vencedor. Não deixe de orar. Portanto, um servo fiel conta com a retaguarda de uma igreja em oração. Paulo experimentou na sua vida por diversas vezes essa experiência. Quando na luta mais difícil, quando preso ou passando por açoites, ou mesmo em outras dificuldades, naufrágio e tudo mais, ele sabia que tinha na retaguarda irmãos que estavam orando por ele. Isso o consolava, isso lhe fortalecia. A igreja de Éfeso, a igreja de Filipos, a igreja de Colossos, a igreja de Tessalônica, a todas as igrejas para as quais ele escreveu, ele tinha irmãos que estavam comprometidos com a vida de oração e intercedendo por ele. Portanto, irmãos, um servo fiel conta com a retaguarda de uma igreja em oração. Não deixe de orar. Comece hoje. Se você não está fazendo isso, se nós não estamos fazendo isso, isso vale para todos nós, vale para mim, vale para cada um de nós. Vamos orar mais. Vamos estabelecer uma rotina de oração. Não vamos orar esporadicamente. Vamos fazer como Daniel. Daniel se colocava na janela para a banda de Jerusalém e orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. O Salmo 55, 17 fala sobre essa realidade. Fala sobre a prática da oração. Fala para você orar em todo o tempo. E ele estabelece, se você não tem uma rotina de oração, observe o que diz o salmista neste salmo, quando ele estabelece aqui essa rotina de oração. Salmo 55, 17, ele vai dizer assim: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, à tarde, pela manhã e ao meio-dia,
farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Esta tarde aqui, no horário do povo hebreu, era no entardecer, no cair da noite. Então, era ao anoitecer, pela manhã e ao meio-dia, tá? Como era contado aqui o calendário hebraico. Então, irmãos, orem. Se você não tem uma rotina de oração, siga a rotina do Salmo 55:17. Ore, onde quer que você esteja. Só não vai orar no seu trabalho, na hora de trabalho, né? Se você estiver trabalhando, tá? Você não vai parar de trabalhar, porque aí você vai estar roubando seu patrão. Isso não está certo. E Deus sabe disso e compreende isso e nos entende. Mas estabeleça uma rotina, um horário que você tenha a possibilidade de fazê-lo. Tá? Se não puder fazer exatamente como está descrito aí no texto bíblico, faça de uma outra forma, mas ore sempre. É claro que não é obrigado a fazer exatamente como está aqui, mas há uma rotina, aqui há uma orientação. Daniel orava dessa forma. O texto do salmista diz que podemos orar dessa forma. E você pode orar, isso aí é o mínimo. A verdade aqui não está fazendo uma rotina máxima de oração, não, isso aí é o mínimo. É o mínimo que se espera de cada um de nós. Tá? E eu tenho dito algumas vezes, tá? Sempre já falei, os irmãos conhecem essa sentença, né? O mínimo que Deus espera de nós é o nosso máximo. O mínimo que Deus espera de nós, irmãos, é o nosso máximo. Como o próprio Paulo dizia, eu me gastarei e me deixarei gastar em prol das vossas almas. Como ele fala lá aos Coríntios. Tenha uma rotina de oração. Viva como vivia a igreja de Jerusalém. Terceiro lugar, irmãos, um servo fiel, ele descansa na certeza da intervenção de Deus. Um servo fiel descansa na certeza da intervenção de Deus. Todo servo fiel sabe que Deus age. Uma certeza nós temos, Deus sempre ouve e sempre atende às nossas orações. Agora, com uma ressalva, Ele não atende da maneira que nós queremos. Ele atende da maneira que Ele quer e dentro do seu tempo. Não é do meu tempo, não é da forma que eu quero, não é a hora que eu quero, não é no tempo que eu quero. Mas Ele sempre atende às nossas orações. Ele sempre ouve as nossas orações. Ele sempre tem o melhor para nós. E o melhor para nós é o tempo de Deus. O servo fiel descansa na certeza da intervenção de Deus. Ele intervém na hora certa. Não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Versículos 6 e 7 mostra aqui essa realidade. E diz assim: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Irmãos, um servo fiel descansa na certeza da intervenção de Deus. Deus intervém no momento que aprove a Ele, aprove a sua vontade. Deus sempre intervém na vida de seus filhos. Deus sempre age no melhor momento, no momento em que nós mais precisamos, não no momento que nós mais queremos. É o tempo de Deus, não é o tempo do homem.
Portanto, esteja certo de que na hora que você mais necessitar, dentro do tempo de Deus, Ele agirá e Ele intervirá na sua vida e há de livrá-lo, de libertá-lo, há de trazê-lo para um lugar espaçoso, há de fazer com que o servo de Deus, nós, cada um de nós, compreenda o seu querer e haja para que o seu plano seja cumprido. Segundo a doutrina da providência, todas as coisas, elas acontecem para que o plano de Deus tenha uma finalização concreta, segundo a orientação do próprio Deus, para a honra e a glória do próprio Deus. E finalmente, irmãos, há uma quarta orientação no texto que nós lemos hoje, versículos 8 e 9. E aqui nós aprendemos uma outra lição. A lição de que um servo fiel obedece prontamente às determinações de Deus. Um servo fiel obedece prontamente às determinações de Deus. Versículos 8 e 9. Veja o que diz o texto. Então, versículo 8, saindo, o seguia. Está falando de Pedro seguindo o anjo. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio. Parecia-lhe, ou melhor, eu li o 9, o 8. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. E aí agora vem, né, a prontidão de Pedro. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Então, quero que os irmãos observem essa parte inicial do versículo 9, tá? E a parte final do versículo 8, isso aqui, o anjo. Disse-lhe mais o anjo: põe a capa e segue-me. E a parte inicial do versículo 9 diz: então saiu, o seguia. Irmãos, um servo fiel, ele obedece prontamente às determinações de Deus. Às vezes eu fico ali olhando na pracinha ali perto da nossa casa, tá? As crianças de 1 ano, de 2 anos, como é que as mães, né, ficam se esgoelando, né, o tempo todo, chamando o nome de seus filhos, né? E a gente até gravou o nome dos meninos. Davi, Davi, aí fica lá, chama 8, 10 vezes, 2 aninhos, e Davi nada de vir. Davi, passa para casa, Davi. Ô Davi, quando não é o Davi, é o Theo. Ô Theo, para casa, Theo. Ô Theo, vem para casa, Theo. E chama. E eu fico lembrando da minha mãe, né? A minha mãe não chamava, não. Ela só olhava para a gente, e a gente, ó, caminho da roça, né? Entendeu? Só olhava. E a gente já sabia o que vinha depois, se precisasse, né? Nunca foi preciso. Só levei uma surra quando eu era criança, tinha 9 anos, nunca me esqueço. Tinha 9 anos, foi a única surra que eu levei do meu pai, mas que eu mereci, foi merecida. Eu fiz por onde, né? Eu realmente merecia. Tenho plena consciência disso, não tem nenhum trauma. Foi uma surra daquela boa mesmo, né? Não tenho nenhum trauma por causa disso, né? E hoje os colegas aí da psicologia ficam arvorando a bandeira, né? Que não se pode corrigir com a vara, não pode isso, não pode aquilo, não pode usar o chinelinho, né? Dar uma chinelada na hora que for preciso, tá certo? A minha mãe só olhava para a gente, o pai só olhava, e quando eu levei aquela surra, merecia. Nunca mais eu saí da linha, e não tenho nenhum trauma.
até hoje por causa disso. Irmãos, um servo fiel, ele obedece prontamente. Já imaginou se Deus fala para Pedro, o anjo falou aqui, segue-me, e Pedro ficasse tergiversando com o anjo? Não, mas peraí, eu não vou para onde? Fazer o quê? Como é que é? Não, diz o texto aqui, né, que o anjo disse-lhe o anjo, põe a capa e segue. Então saindo o seguiam. E não foi só Pedro, não. Lembra-se de Abraão, lá no capítulo 12? Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão discutiu com Deus? Não. Ele prontamente obedeceu. Portanto, irmãos, um servo fiel obedece prontamente às determinações de Deus. Sejamos prontos a obedecer, tardios para pecar, tardios para fazer o que não agrada a Deus, tardios para fazer qualquer coisa que deixe o nome de Deus, né, maculado pelas nossas palavras ou pelas nossas ações, mas que sejamos ávidos em obedecer a Deus com prontidão. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que a vida de um servo fiel, como era a vida de Pedro, como foram a vida dos apóstolos, seja também conosco. Que nós sejamos também ávidos, conscientes de que podemos ter dificuldades, podemos ter sofrimentos por causa da nossa fidelidade, sabendo que a igreja tem na retaguarda uma igreja de oração, sabendo que Deus intervém no seu tempo, sabendo que nós devemos estar prontos para obedecer a Deus, sempre que Deus falar conosco e com prontidão. Que Deus nos abençoe, abençoe a sua vida, abençoe os nossos irmãos que estão conosco, os nossos visitantes. Deus os abençoe abundantemente. Nós estaremos devolvendo a palavra ao presbítero Jadir e depois nós vamos encerrar com a bênção apostólica no final. Estaremos nessa hora agora, chegando ao final do nosso trabalho, orando conforme a palavra do nosso pastor nesta noite. Quero convidar o reverendo Ilianker para estar fazendo essa oração final e lembrando, né, da nossa igreja, dos membros, que nós possamos verdadeiramente viver uma vida de oração. E um pedido especial, um motivo especial também hoje, nós estamos orando pela vida, pelo ministério do reverendo Carlos. Hoje ele completa mais um ano de vida, de existência, e nós louvamos a Deus pelo anjo do Senhor aqui nessa igreja. Então, esteja incluindo nessa oração o reverendo Carlos e mais 2 pessoas da igreja de Campo Grande que foram acometidas do Covid-19. E pedir oração não só por essas pessoas, mas lembrar aos irmãos da importância de se estar protegendo, né? A igreja aqui tem feito todo o preparo para evitar que haja contaminação, e a igreja suspendeu todos os trabalhos, né? Foram contaminados, possivelmente participaram do culto no domingo passado, a igreja suspendeu. Então, se acontecer isso conosco, possivelmente também nós vamos ter que suspender os trabalhos presenciais. Então, atentos e se protegendo, né? A fim de que não haja contaminação. Reverendo Elianto, então, por favor, colocando-se em pé, vai estar orando por esses 2 irmãos, pelo reverendo Carlos e em especial pela igreja. Reverendo Carlos, é ministério ou é vida? Vida. Nosso Deus, nosso Pai, nós somos imensamente agradecidos por estar na tua casa, estarmos reunidos em teu nome, reunidos para prestarmos o nosso culto. E nesta hora que estamos ao final do nosso culto, quando vamos regressar aos nossos lares, queremos que
preservados pelo teu paternal cuidado, dando-nos uma semana alegre e feliz na tua presença, e que possamos retornar à tua casa em tantas quantas forem as oportunidades que tu tens reservadas para cada um de nós. Também queremos te rogar nesta hora que continues abençoando a vida do teu servo, reverendo Carlos, que está sendo agraciado por ti com mais um ano na sua existência. Amém. Que tu continues a usar de misericórdia para com ele. Amém. Abençoando a sua vida, fortalecendo a cada dia, pois tu sabes o quanto ele precisa de ti. Amém. E é por isso que queremos que com ele tu estejas abençoando a Fátima, a sua esposa. Amém, Pai. E abençoando todos aqueles seus parentes, aqueles que estão ao seu redor, abençoando a igreja a qual tu tens dado a oportunidade, o privilégio de estar pastoreando, para que a cada dia possa estar sentindo a tua presença em suas vidas. Amém. E glorificando o teu nome. Amém. Também queremos que tu estejas com aqueles teus servos da igreja presbiteriana de Campo Grande que foram acometidos por esta enfermidade que está assolando não só o nosso país, para que, sendo a tua misericórdia, da tua vontade, eles sejam restabelecidos para a honra e a glória do teu nome, e que aquela enfermidade não venha se propagar no meio da tua igreja. Amém. Para que não venha também a prejudicar o trabalho da tua igreja. Amém. Que a ti é devido. Por isso, Pai, queremos que continue estar conosco, dando-nos a tua bênção, a tua paz, guardando-nos para a honra e a glória do teu nome, livrando-nos desta enfermidade e de tudo aquilo que possa prejudicar a nossa vida, possa prejudicar a nossa comunhão de uns para com os outros. Amém. E a nossa comunhão para contigo. Continue estar conosco, não temos a bênção da paz, pois tudo te rogamos e tudo te agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus Cristo, o Senhor e o Salvador de nossas vidas. Amém. Amém. Vamos estar reverendo Carlos a bênção apostólica, e talvez os irmãos vão sentir-se movidos a querer abraçar ou cumprimentar o pastor. Então vamos manter conforme nós temos feito, né? Não abraçar, não beijinhos, nem apertos de mão. Pastor. Recebamos a bênção, irmãos. O amor de Deus, o nosso Pai muito amado, que a graça eterna e maravilhosa de Jesus, que as doces e eternas consolações, o conforto, alegrias e as instruções do Espírito Santo repousem sobre vós, enchendo os vossos corações, irmãos, e enchendo os corações de todos aqueles que professam o nome do Senhor e estão espalhados no mundo pelos séculos dos séculos. Amém. Estaremos ouvindo, irmãos, o pós-lúdio, e após o pós-lúdio nós estaremos então deixando este recinto, esse lugar de culto, da maneira que temos feito costumeiramente, tá? Mas antes, no final do pós-lúdio, uma palavrinha breve com os irmãos. O máximo que apareceu acho que foram 22.
cantar o hino, na impossibilidade do nosso coral, vamos cantar o hino Tudo por Amor, é o nome do hino. Nós temos alguns coristas aí, mas os irmãos também que já estão acostumados a ouvir, vão poder cantar conosco, Tudo por Amor ao Senhor. Tira o carro. Isso. gostaria de pedir que os irmãos aguardassem um pouquinho. Nós vamos assistir um pequeno vídeo. Nós não podemos fazer comemorações maiores, né, por causa da aglomeração, então sentadinhos mesmo, como estamos,
Mas antes, o senhor quer falar antes ou depois? Antes, só um minuto. Irmãos, eu quero agradecer profundamente todas as manifestações de carinho dos irmãos de nossa igreja, porque escreveram, manifestaram-se através do Facebook, WhatsApp, ligaram. Quero agradecer profundamente a manifestação de carinho por ocasião do meu aniversário, hoje, transcorrido hoje, né? Está transcorrendo até meia-noite, tá? Agradecer profundamente, de dizer que estou muito contente, muito feliz com a igreja, com os irmãos. Agradecer a todos os irmãos que estão envolvidos nesse trabalho. Agradecer ao presbítero Rogério, a Renata, que fizeram a live de hoje pela manhã, com Júlia e João, tá, participando. Quero agradecer profundamente aos irmãos. Não deixaram que eu fizesse a live hoje. Não, hoje não, hoje vai aguardar, porque nós estamos fazendo a live pela manhã e o culto presencial à noite. Nós não estamos ainda fazendo trabalho presencial pela manhã. Então, nós temos as nossas lives de domingo pela manhã. Hoje eu fui surpreendido, né, com a participação do presbítero Rogério, da Renata, da Júlia e do João, essa família, né, distinta, como distintas são todas as famílias da nossa igreja. Graças a Deus, Deus esteja abençoando vocês. Nós agradecemos aqueles que estão também participando do nosso culto nesse momento, que está sendo transmitido. Para os irmãos que estão em casa, nós somos gratos a Deus por isso também, e queremos mais uma vez agradecer profundamente aos nossos visitantes, ao Alexandre, ao Paulo e à Cíntia, que estiveram conosco na noite de hoje, e convido-os para estarem novamente conosco no próximo domingo, se vocês puderem. Será um prazer recebê-los, tá? E, como já disse o presbítero Jadir, orem pela igreja de Campo Grande, pelo reverendo Alcion, pastor daquela igreja, e pelos irmãos que estão acometidos de Covid, e por isso foi necessário presenciais, por causa dos contactantes, né, naturalmente, e do risco de transmissão, né, da Covid-19 para outros irmãos. Então, como já disse o presbítero Jadir, eu reitero aqui essa questão. Vamos manter a disciplina que nós estamos tendo com a nossa igreja, na nossa igreja, para evitar qualquer intercorrência. Deus esteja abençoando vocês. Passo a palavra, então, para a minha filhota, nossa filhota, né, Renata, tá? Que vai, então, passar aí um vídeo. É vídeo? Tá? Então, aguarde um instantinho aí. Tá, meus irmãos?
Devidamente higienizado, tá? Uma das nossas coleiras, a Ana Paula, fez com todo cuidado. De verdade. É verdade. Tá? Nós não vamos poder compartilhar, mas não poderia passar em troca. Obrigado, Ana Cláudia. Obrigado, igreja. Deus abençoe vocês. Tá? Não? Aqui, ó, pastor. Tá muito perto. Obrigado. Tá muito perto. Obrigado. Só pra velhinha. Deus abençoe vocês, abençoe a Vera, abençoe toda a igreja. Muito obrigado. Tá? Vou comer com muita avidez. Tá? Tem que chegar em casa. Deus abençoe muito vocês. Obrigado ao conselho dessa igreja, junta diaconal. Deus os abençoe abundantemente, viu, irmãos? Vamos sair então da forma que nós temos feito, tá? Com o banco, né? Para evitar aglomerações, tá? E assim a gente não ter problema como teve a igreja de Campo Grande, infelizmente. Né, irmãos? Deus os abençoe abundantemente. Muito obrigado.